Bom, o objetivo agora é nós conhecermos um pouquinho a respeito do ciclo biológico da fascícula hepática. E como todo ciclo biológico, é importante sempre você começar sobre a forma adulta. Gente, se tratando de fascícula hepática, eu posso sim encontrar as formas adultas ao longo do intestino, mas normalmente o local de preferência onde mais encontro formas adultas são nos ductos biliares, ou seja, nos canais que chegam ali no fígado, ok? Bom, então, vamos pensar aqui no animal. Lá nos ductos biliares eu tenho os indivíduos adultos, hermafroditas, que vão começar a produzir ovos. Esses ovos vão alcançar o intestino e vão ser liberados nas fezes. Bom, pessoal, aí começa a necessidade de existir água para que o ciclo aconteça, tá? Por quê, gente? Esses ovos, se eles não alcançarem a água nas primeiras horas após serem liberados, eles vão morrer. Porque a eclosão deste ovo libera a primeira larva, que é uma larva aquática, e que nós chamamos de miracídio. Então, aqui eu tenho a liberação do miracídio, que é uma larva aquática, ciliada, tá? Porque eu preciso do batimento desses cílios para que ele consiga nadar e procurar o hospedeiro intermediário. Por isso, gente, que para a ocorrência do ciclo da fascícula hepática, eu preciso que aconteça em água, ou seja, regiões alagadiças, tá? Então, tem muita associação da contaminação dos animais ou que moram em áreas alagadiças, como, por exemplo, o Pantanal, ou em regiões que alagam na época da chuva. Então, as regiões onde acontece o alagamento, elas são propícias à ocorrência desse ciclo, tá certo? Então, essa larva, ela vai nadar ativamente e vai atrás de um caramujo, a espécie do caramujo mais associada ao ciclo, ou seja, ao hospedeiro intermediário, é o caramujo do gênero Limineia, tá? Então, ele vai penetrar o caramujo. Dentro do caramujo, no tecido, né, na região somática, na musculatura do caramujo, vai existir a formação de esporocistos. Este esporocisto, né, ele vai dar origem a várias rédeas, tá? E essas rédeas, tá certo? Depois vão dar origem a várias cercárias. Então, recapitulando, um miracídio entra, esse miracídio forma os esporocistos, esses esporocistos dão origem às rédeas, que vão dar origem à cercária. É como se fosse um processo de maturação dessas larvas dentro do hospedeiro intermediário. A cercária é a forma ativa. Como assim? Ela que abandona aí, né, o corpo do caramujo, tá? E vai nadar, né, na água, vai sair do caramujo e vai nadar ali na água, né, uma região alagadiça, até uma vegetação. Tá bom? Então, ela vai procurar uma vegetação. Tá? Ao procurar uma vegetação, ela vai se escorar, ancorar nessa vegetação, vai perder essa cauda, agora ela não precisa mais da cauda para nadar, tá? E vai formar uma estrutura de encistamento, é como se fosse um encistamento, ou seja, ela vai formar o quê? Uma cápsula rígida que nós chamamos de metacercária. Essa cápsula rígida aqui permite que essa larva, mesmo que seque o ambiente, que não tenha mais água, essa metacercária ela vai ficar aderida à vegetação e uma forma ativa. Como assim forma ativa? Uma vez que o animal come essa vegetação e, consequentemente, ele coma essa metacercária, ingira essa metacercária, ele vai se contaminar. Então, é como se fosse aqui uma estrutura de resistência, para que essa larva ela consiga ficar viável aí há mais tempo, né, no ambiente. O ciclo vai durar, em média, 17 a 18 semanas, gente, mas está totalmente associado a essas condições de umidade e temperatura, que tem que estar satisfatório para a ocorrência, né, de toda essa etapa aí. Bom, e onde que o homem entra nisso? Né? A pergunta que não quer calar, após que, ao ver o ciclo, você vai se perguntar, né?
Mas eu não como capim, né? Na verdade, algumas pessoas até comem, né, gente? É muito comum na roça as pessoas arrancarem um pedaço do mato, pôr na boca e mastigar. É uma forma de contaminação. Por isso que diz que é uma doença ocupacional. Quem está ali no trato, o retireiro, que tem esse hábito, ele pode se contaminar. Mas a forma mais comum de contaminação, gente, é através do alimento. Como assim através do alimento? É muito comum em hortas, né? Hortas próximo a essas regiões alagadiças, ou não, as hortas ficam talvez num plano maior, mas retira a água dessas hortas para irrigar aquelas hortaliças. E, consequentemente, gente, pode uma cercária junto e ela formar, né, essa meta cercária agora numa horta, numa hortaliça, qualquer alimento que esteja ali em contato, né, e que possa entrar em contato com essa água contaminada, tá certo? Então, através do alimento. Por isso que sempre a gente tem que pensar na higienização correta das verduras, das frutas, né, dos legumes de uma forma geral, porque pode sim se contaminar com esse tipo de parasito. Então, aqui, para conhecer um pouquinho essas formas intermediárias que nós já falamos aqui ao longo do ciclo. Então, olha, ovo. Isso aqui é um ovo de facíolo, uma foto, né? Então, nós temos um opérculo ali em cima. Então, esse seria o ovo. Aqui nós temos o miracídio, que é a primeira forma larval, que é uma forma ciliada, porque ela é aquática. Então, é extremamente pequena essa forma, não é possível visualizá-la, né, a olho nu, é muito difícil, tá? Aqui nós temos o caramujo limineia, que é o caramujo aí, é o gênero mais comumente relacionado ao ciclo desse parasito. Aqui nós temos as rédeas, que são as formas intermediárias, ou seja, após a formação dos esporocistos, um esporocisto vai formar inúmeras rédeas que vão formar as cercárias. E aqui, gente, a cercária, né? Que é a forma larval, que possui esse flagelo, que vai, né, uma cauda, que vai bater e procurar aí uma vegetação para que ela possa ali se encestar, né, ficar ali protegida, esperando o hospedeiro. A metacercária, essa sim é a estrutura de resistência, é a estrutura na qual esse parasito pode ficar por muito tempo viável naquela vegetação. Inclusive no alimento, aí, em hortaliças, como eu já disse, né, alimentos que podem de alguma forma chegar ao homem. Pessoal, quando eu me refiro à metacercária, pela foto é possível ver, olha a estrutura que ela tem em volta, isso mostra realmente que é uma estrutura resistente. Então, quando a gente pensa em higienização dos alimentos, muitas pessoas usam vinagre, não é o suficiente para matar essas formas mais resistentes. Então, eu tenho que pensar produtos que são realmente eficazes, como, por exemplo, o hipoclorito de sódio, mas também eu tenho que respeitar o tempo de ação. Então, eu preciso não só usar o produto correto, na diluição correta, mas também pelo tempo correto, para que ele consiga realmente destruir essas formas que são muito resistentes. E qual a ação da facíola hepática no seu hospedeiro? Então, para a gente falar de ação, antes de falar os danos que ela provoca, vamos pensar na localização, tá certo? Então, eu disse que é um parasito tipo de sistema porta-intrahepático, ductos biliares, né? Então, aqui, olha, nós temos uma foto de um fígado, tá? E aqui eu tenho tanto o parasito, a presença da facíola, né? E aqui eu já tenho hiperplasia desses ductos, né? Por quê? Porque o processo de infecção, né, vai levar a uma inflamação, que vai desenvolver essa hiperplasia aí desses ductos, né, que vão ficar, portanto, alterados em relação ao tamanho e à sua estrutura, tá? Então, ó, aqui fotos, né? Mostrando de perto aqui a facíola hepática, tá? Mas aqui durante a necrópsia, né, a gente consegue observar essas fotos da facíola retirada aí, portanto, do fígado de um bovino, né? E aqui mostrando para vocês o tamanho. E aí, como eu disse,
aqui no caso, aproximadamente 1 centímetro, né? Então, é assim que nós encontramos, tanto ao abate, como também durante uma necropsia a campo. E aí, gente, o resultado é isso aqui, tá? Uma hiperplasia e hipertrofia dos ductos biliares, né? Que vai levar a um processo aí de falência do órgão, tá certo? Tem que pensar que toda vez que o órgão ele é lesionado, ele vai sendo substituído por tecido conjuntivo fibroso, que vai levando um quadro aí de cirrose, né? Uma destruição do órgão e falência aí do órgão, certo?